Olá, galera do Laboratório de Ideias Inovadoras. Então, estou gravando aqui esse vídeo para falar um pouquinho para vocês sobre essa questão da doação de sangue. Qual a importância que isso tem e quais os critérios aí que são necessários para que uma pessoa se torne doador de sangue, né? E explicar um pouquinho do porquê. Galera, primeiro, qual a importância do sangue? A gente sabe que o sangue ele é composto por células. A gente tem hemácias, que são células vermelhas, que fazem o transporte do oxigênio para todo o corpo. Nós temos também células da linhagem branca, que são chamadas de leucócitos, ou glóbulos brancos, que fazem a defesa do corpo. São células que entram em ação, por exemplo, na infecção contra o Covid-19, né? São células que atuam diretamente contra esses micro-organismos. E nós temos ainda as plaquetas, que não são células, mas são pedaços de células que atuam na coagulação do sangue, tá? São muito importantes para evitar hemorragias. Então, todos esses componentes, além do plasma também, que é aquele líquido no qual todas essas células elas ficam imersas, todos esses componentes eles são essenciais para a sobrevivência do organismo. Então, uma doação de sangue, uma única bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas, a depender do componente sanguíneo que a pessoa esteja precisando. Digamos, uma pessoa precisa só das plaquetas, outra precisa só dos leucócitos. Então, esses componentes são separados e encaminhados para as pessoas de acordo com as suas necessidades. Quando que uma pessoa pode precisar de doação de sangue? Então, em casos extremos, acidente, cirurgias, né, alguns problemas aí de saúde que podem ocasionar perda de sangue, né, ao extremo. Qual a idade adequada? Galera, a partir dos 18 anos você pode doar sem precisar de uma pessoa para autorizar. A partir dos 16 você também pode, mas com a autorização dos pais. É necessário que os pais assinem, tá certo? Um termo de responsabilidade para que você, adolescente, possa doar. Quanto do sangue é extraído em cada doação? Bem, no máximo 495 ml, não chega nem a 500, mas uma média de 450 ml por pessoa, tá? Mas isso é muito variável porque às vezes na hora da doação tem algumas pessoas que devido a até o nervosismo mesmo, a pressão pode baixar, aumentar, enfim, e aí isso pode ocasionar a interrupção da doação, tá? Mas em pessoas normais até 495 ml. Qual a frequência de doação? Em homens, a cada 3 meses e em mulheres, a cada 4 meses. Ou seja, elas podem fazer 3 doações por ano e os homens 4. Por causa do ciclo menstrual, né? Então, a mulher já tem uma perda de sangue aí, menstrual. Então, é por isso que a frequência de doação da mulher é um pouquinho menor do que a do homem. Doar sangue é um processo seguro, né? Sim, o material é todo esterilizado, certo? O doador, o sangue dele passa por vários testes que são feitos após a doação para verificar se realmente existe a presença de algum micro-organismo, medicamento, verificar o tipo sanguíneo, né? Todos os processos pós-doação são realizados com sangue para realmente verificar se esse sangue ele é adequado, né, para a doação, certo? Doar sangue, primeira pergunta que às vezes que as pessoas fazem, né? Eu separei aqui alguns tópicos. Doar sangue dói? Galera, isso é muito relativo, isso depende muito da pessoa, né? Mas a maioria das pessoas relata que dói um pouco no momento, no início somente, mas logo depois essa dor passa, mas vale a pena passar, né, por esse processo devido ao resultado que isso vai causar, né, em outras pessoas. Quem não pode doar sangue, primeiro, né? Quais as pessoas que estão impedidas de doar? Então, existe uma série de critérios, né, que podem impedir uma pessoa de doar sangue. Então, eu vou citar aqui algumas, né? Por exemplo, hepatite. Dependendo do tipo de hepatite, a pessoa fica impedida para o resto da vida de doar sangue após uma infecção que causa, né, a hepatite, porque às vezes, se for, por exemplo, uma infecção viral, tem risco de o vírus permanecer no organismo por toda a vida. Então, mesmo que a pessoa não apresente mais os sintomas, mas ela fica impedida de doar. Outros problemas. Pessoas que estiverem gripadas ou resfriadas, elas ficam impedidas de doar. Pessoas que estão com febre, tá? Acima, ou seja, a temperatura corporal acima de 37 graus, elas ficam impedidas de doar. Pessoas que estejam grávidas, então isso pode colocar sua gravidez
em risco, certo? Pessoas que estejam amamentando até 1 ano de amamentação ficam também impedidas. Pessoas que estão fazendo uso de alguns medicamentos controlados, a depender do medicamento você não pode doar. Pessoas que têm anemia, então é necessário ter também boas condições de saúde para poder doar, certo? Se você estiver em risco, por exemplo, tirar sangue pode acabar colocando a sua vida em risco. Então, os hemocentros não vão colocar a vida de uma pessoa em risco para tentar salvar a outra, né? Tentar descobrir um santo para cobrir outro e não vai adiantar. Então, para que a sua vida não seja colocada em risco, você também pode ser impedido de doar, caso esteja com um nível de ferro muito baixo, nutrientes, né, muito baixos, enfim. Pessoas que tenham passado por cirurgia, porque perderam sangue, provavelmente, né, ou podem estar fazendo ainda uso de medicamentos, enfim, são vários os motivos. Pessoas que fizeram cirurgia não podem. Pessoas que fizeram extração dentária nos últimos 7 dias pelos mesmos motivos da cirurgia, perderam sangue, enfim. Pessoas que fizeram tatuagem têm que ficar pelo menos 1 ano sem doar, tá certo? Devido à contaminação que pode acontecer no momento em que fazem a tatuagem. Então, isso também impede, tem que esperar 1 ano após a tatuagem para poder doar. Esse tipo de medida, ele serve como segurança, né, para as pessoas que vão receber, né, o sangue, enfim. O piercing, 1 ano também sem doar, pessoas que fizeram piercing. Vacinação, o tempo de impedimento varia de acordo com o tipo de vacina. Transfusão de sangue, pessoas que receberam transfusão sanguínea não podem fazer uma doação, né? Esse impedimento também é por um período de 1 ano, né? Quais os requisitos básicos? E também no Brasil, pessoas que tiveram homossexuais que tiveram relações com um período de 1 ano também ficam impedidos de doar. Inclusive, eu recomendo vocês que leiam o texto, tá? Que eu coloquei para vocês aí, a reportagem que estava falando justamente sobre isso. É muito interessante a gente debater essas questões. Por que que há essa situação sobre os homossexuais, galera? Acredita-se que o nível de doenças sexualmente transmissíveis nos homossexuais seja maior, devido à quantidade de parceiros, né, com o qual cada um se relaciona, e a chance de ter, principalmente, AIDS, né, uma doença sexualmente transmissível. A quantidade geralmente é maior nos homossexuais, acredita-se, do que em heterossexuais. Só que durante a pandemia, durante a falta de doadores de sangue, os Estados Unidos abriram uma brecha maior para que homossexuais, desculpem, pudessem doar sangue em um período de tempo menor. No Brasil foi levantada essa hipótese, mas a lei continuou em vigor, então os homossexuais precisam também esperar o período de 1 ano para poder efetuar a doação, tá? Se você quiser se tornar um doador de sangue, quais os pré-requisitos, quais os cuidados quais os cuidados que você precisa seguir, as recomendações que você precisa seguir para se tornar um doador. Então, você precisa, primeiro, procurar um serviço de hemoterapia, né? Você precisa também estar bem de saúde, se sentir bem, ter um peso mínimo de 50 quilos, tá? Pessoas menores que têm um peso menor não podem doar. Portar um documento oficial, né, com foto, identidade, carteira de trabalho, carteira de reservista ou carteira do conselho profissional. Não estar em jejum. Galera, é muito importante entender isso. As pessoas, na maioria das vezes, acreditam que devem estar em jejum para efetuar a doação. Isso não é verdade. Você não pode estar em jejum. É o contrário. Porque corre risco da sua pressão baixar muito. Na realidade, quando você não se alimenta, a sua pressão sanguínea se torna muito baixa. E durante a doação, você corre risco de passar mal, tá? Então, na realidade, a recomendação adequada é: não consuma alimentos gordurosos, tá? Antes da doação. Consuma alimentos leves. Por quê? Porque alimentos gordurosos, muitas vezes, aquele alto nível de gordura no sangue após a digestão, pode atrapalhar, né, algum processo ali que vai ser feito após a doação, para identificação de micro-organismos, alguns testes ali que são feitos com o seu sangue. E muitas vezes o uso de medicamentos ou alimentos gordurosos atrapalha esses testes. Então não tem como você ter certeza se o sangue está apto para doação ou não. Isso, inclusive, pode impedir, mesmo depois que a pessoa doe, pode impedir que esse sangue chegue a outros, caso os testes não possam ser elaborados com firmeza,
tá? Então é por isso que não é recomendável consumir alimentos gordurosos. Mas isso não significa dizer que você vai com fome. Aliás, pessoas que estão em jejum, quando chegam lá, que verificam que a pressão está baixa demais, aí a pessoa é levada até a lanchonete, a cozinha que tem lá, e aí eles vão oferecer um lanche para que a sua pressão suba um pouco e então você possa estar apto a doar, certo? Então, toma um suco, coma uma fruta, mas coma alguma coisa antes de ir, tá? Ter entre 16 e 69 anos, 11 meses e 29 dias, mas lembrando que 16 e 17 anos precisam da autorização dos pais. Após a doação de sangue, ocorreu tudo ok, então você precisa também tomar alguns cuidados, prestem atenção. Pós-doação. Após a doação, descanse 5 ou 10 minutos. Então, assim, você perdeu sangue, uma quantidade considerável de sangue, quase 500 ml, meio litro de sangue, praticamente você perdeu. Isso é muito para um ser humano, mesmo saudável. Então, espere um pouco antes de sair do hemocentro, caso você vá a pé. Não é nem recomendável que você vá sozinho. O bom é ir com alguém, né, para que você não passe mal. Mas evite caminhar, fazer grandes esforços, se expor ao sol, enfim, andar a longas distâncias. Então, descanse um pouco, né? Coma alguma coisa. Após a doação, eles sempre oferecem um pequeno lanche. Então, não hesite em lanchar, galera. Comam, tá? Não é recomendável ficar com fome, porque isso também pode colocar a sua vida também em risco, né? Você pode passar mal e acabar desmaiando na rua, tá? Não fume durante 1 hora, caso você seja fumante. Espere 1 hora para poder fumar. E não tome nenhuma bebida alcoólica durante 5 dias. Aguarde, tá? Aguarde um pouco. É importante que você não realize nenhum esforço físico, por exemplo, pegar peso, né? Então, evite, principalmente naquele braço onde o sangue foi retirado. Pode ser tirado tanto do braço direito quanto do braço esquerdo. Lá existem cadeiras que têm apoio para os dois braços. Então, se você não conseguir tirar do braço direito, você pode tentar também com o braço esquerdo, tanto faz. Então, principalmente naquele braço, evitem, tá certo? E o mais importante, após a doação, compartilhe a sua experiência com outras pessoas. Galera, é uma coisa que não é muito falada quando você se torna doador de sangue, é que há também um cadastro que você pode fazer para se tornar doador de medula óssea. Isso também pode ajudar muito a salvar vidas. A medula óssea é uma parte que está escondida dentro de ossos longos e que é responsável principalmente pela formação de células sanguíneas, né? O processo de hematopoese. Então, tem pessoas que têm dificuldade nessa medula, tem algum problema de saúde, e aí elas ficam inabilitadas à produção de certas células sanguíneas que são essenciais. O que pouca gente sabe é que você pode doar essa medula. É muito fácil fazer, porém o nível de compatibilidade precisa ser muito alto. Então, para que você possa se tornar doador. Por isso que é difícil encontrar um doador compatível para doar medula, né? Então, doação de sangue é mais fácil, só o tipo sanguíneo, as condições estarem normais, enfim, você doa. Mas doação de medula é mais complicado. Então, ao se dirigir ao HEMOA, se você vai doar pela primeira vez, é interessante que você se informe um pouco como funciona o cadastro de doadores de medula e você informe o seu desejo de entrar nesse cadastro nacional. Qualquer momento, a equipe pode entrar em contato com você caso verifique que há uma pessoa que necessita da doação de medula óssea. A doação é muito simples, muito rápida, tá certo? E não precisa nem mesmo fazer uma incisão, cortar, né? Não é necessário. Então, a cirurgia uma microcirurgia muito simples de ser feita e você pode também salvar muitas vidas, caso você ache um grande nível de compatibilidade. Então, galera, é isso. Essas são informações básicas para quem deseja doar sangue. E aguardem até a próxima semana, que a gente vem aí com algumas novidades. Respondam à atividade e qualquer dúvida, podem nos procurar.